Olá, aqui quem fala é Carol Barreto, Master Coach Terapeuta. E o objetivo de gravar este áudio é para falar sobre um case de sucesso. Uma coach minha que saiu da quase falência ao sucesso. Então eu fui procurada por uma médica, considerada como uma das tops na especialidade dela. Ela ficou sabendo do meu trabalho de coach e queria me contratar. Na entrevista, perguntei o que ela gostaria de resolver no processo de coach e ela me informou que queria resolver 2 questões familiares, 2 questões de estética e uma questão da empresa que estava decaindo, perdendo dinheiro diariamente. Comentei que o processo era de 10 sessões em 3 meses e perguntei qual daqueles assuntos era o prioritário para podermos focar. E fomos eliminando por parte. O primeiro problema familiar, eu identifiquei que ela precisava transferir a responsabilidade, pois não havia como a gente resolver, já que se tratava de um assunto indelegável. O segundo, terceiro e quarto problema eram problemas familiares e estéticos, e desmembraríamos como tarefas suaves dentro do processo de coach. E ficamos de estabelecer um objetivo focado com o quinto assunto, que era relacionado à empresa dela que estava em queda, pois identificamos que era o assunto prioritário e que resolvendo este ficaria muito mais fácil dos outros problemas serem resolvidos. Então a clínica dela estava decaindo. Ela, juntamente com o financeiro, se reuniram e identificaram que a perspectiva era de fechar o ano com 30% a menos do faturamento. Iniciamos o processo no mês de dezembro e faltava apenas 3 meses para realmente virar aquele jogo e verter aquele resultado negativo. Então, perguntei como que ela estava fazendo para atingir aquele resultado. Ela disse que estava extremamente preocupada com a crise e me contou que todos os pacientes que chegavam lá no consultório só falavam de crise. E que esse era realmente o único assunto e que ela passava todo dia também somente falando e ouvindo sobre crise a cada paciente que atendia. Então, a gente tem no coach um processo chamado uma ferramenta quebra de crenças. E a primeira coisa que fizemos foi justamente mudar os pensamentos da crise para oportunidades. Então, ela firmou um compromisso comigo que a partir daquele dia não mais iria falar sobre crise e que buscaríamos realmente algum assunto positivo para conversar com seus pacientes. Então, desta forma, apenas com essa simples mudança, a coach começou a se sentir melhor e já ter mudanças positivas nos resultados financeiros, no humor dela, dos pacientes e da equipe. Então, como na época o Brasil realmente estava em crise, comentei que ali estava a oportunidade dela de ir na contramão. A crise de fato poderia existir lá fora, mas só não poderia existir realmente dentro dela, dentro da cabeça dela. Ela precisava ter e sentir uma perspectiva positiva de oportunidades. Então, nós desconstruímos crenças limitantes e fortalecemos as crenças empoderadoras. Então, a médica, inclusive, ela tinha um pouco de insegurança, de receio de indicar aos pacientes que precisavam de determinados tratamentos mais caros. Então, ela mudou completamente sua postura e começou a recomendar de forma convicta que os pacientes precisavam de determinados serviços e, a partir daquela mudança de postura, ela começou a vender mais serviços e, principalmente, os serviços mais caros. Então, mas isso não era tudo. Identifiquei que a raiz do problema ainda não estava resolvida e que havia algo que precisava ser resolvido. Então, paralelo ao coach, eu agendei uma sessão de terapia para investigar mais a fundo sobre o passado dela e lá eu descobri um pacto de fidelidade com o pai. Ela era fã do pai dela, ela tinha uma conexão muito grande, porém ele já não estava mais vivo. Então, investigando o passado da minha coach, ela me comentou que era de uma família próspera e seu pai havia sido um empresário de sucesso. Na adolescência, ela passou no vestibular da Federal de Medicina e foi para a capital estudar. Então, seguia um ritmo de conforto, até o dia que o pai anunciou sua falência. Daí ele ligou para ela e disse que abandonasse a faculdade e que voltasse para o interior. Foi uma grande decepção realmente para a minha coach, porque a medicina era o sonho dela. Ela estava muito feliz em fazer faculdade de medicina. Então, a realidade era que o problema era um fato e que ela não tinha mais nem dinheiro para comer. Aí o namorado dela disse, não, eu não vou deixar você abandonar a faculdade. Eu irei lhe ajudar.
E assim foi, até ela se formar. Ela se formou, montou sua clínica e depois de alguns anos ela prosperou bastante. E quando a conheci, a clínica dela realmente já estava desmoronando como a empresa do pai. Então o que descobrimos aí foi um pacto de lealdade. Porque se o pai faliu, para ela também era uma questão de honra falir e se igualar ao pai. Ela estava negando a prosperidade porque estava se sentindo culpada de ter muito dinheiro e o pai ter morrido falido. É uma questão do inconsciente totalmente emocional, né? Uma decisão do inconsciente incabível, né? Mas assim somos nós, seres humanos. Nós tomamos muitas decisões incoerentes, inconsequentes e que nos prejudicam. Então a terapia fez ressignificar todo aquele sofrimento. Nós destruímos o pacto de lealdade e de falência do pai, que ela tinha com o pai, e construímos crenças empoderadoras para ela honrar o pai através da prosperidade. E a partir daquele dia, ela seria muito mais rica do que um dia ela pensou em ser. Então foi uma linda sessão, extremamente emocionante, né? E qual foi o resultado final? Lembra que comentei logo no início que o faturamento previsto para fechar o ano era de 30% a menos do que o ano anterior? Pois é, em dezembro nós finalizamos o processo de coach de 3 meses e ela me comentou que daria uma festa com premiação para toda a equipe da clínica, pois a clínica estava encerrando aquele ano com um aumento de faturamento de 15% a mais do que o ano anterior. Então, ela realmente amou o processo de coach, logo me contratou de novo e depois de novo, pois ela realmente, ela não só se livrou de uma falência, como passou a prosperar muito mais. Então, você reparou que toda a miséria e que toda a glória é cada um de nós que construímos e que começa com um pensamento e um sentimento? Pois é aí que nosso poder, é aí que está nosso poder, porque as limitações, elas são autoimpostas. E se as limitações são autoimpostas, também podemos autoimpor o nosso poder pessoal e o nosso sucesso. Portanto, a chave realmente é mergulhar no autodesenvolvimento e se autopoderar de apoio de terapia, de coaching, de mentorias, para acelerar os resultados. Ok? Um forte abraço e até o próximo case de sucesso. Olá, aqui quem fala é Carol Barreto, Master Coach Terapeuta. E o objetivo de gravar este áudio é para falar sobre um case de sucesso. Uma coach minha que saiu da quase falência ao sucesso. Então, eu fui procurada por uma médica, considerada como uma das tops na especialidade dela. Ela ficou sabendo do meu trabalho.